à espera de um zagueiro, né, cara? É complicado assim. A gente vê essa janela que o Fortaleza faz, gastando mais de 20 milhões de reais, isso foi falado pelo Paes antes do Caleb, né? Então, sei lá, 26 milhões de reais, vamos botar aí, cerca de 30 milhões de reais, e a gente não trouxe um zagueiro, né? É pouco. É pouco pela necessidade que a gente tinha, né? Porque, beleza, Benevenuto, Brites, o Tite já com a idade um pouco mais avançada, já vinha falhando ano passado, o Sebadios e Abraão promissores, mas o Sebadios, quando precisou, acabou que pipocou, não sei se esse é o termo correto, mas não correspondeu da melhor forma, né? E a gente não, né? Eu acho que a gente ainda busca, mas a gente ainda não trouxe um zagueiro. E Sim. isso preocupa o torcedor, porque desde o ano passado a gente tem janela de transferência, né? A gente vai falar um pouco mais quando é que acaba a janela de transferências, analisar os nossos zagueiros, o nosso elenco como um todo, principalmente na parte da defesa, para saber o que, é que a gente evoluiu. Porque assim, a gente chegou a fazer a campanha de. A campanha de vice-liderança, né, do segundo turno, G4 do segundo turno, com esses caras, né, com essa rapaziada, né, perdemos apenas o Juninho Capixaba. Só para começar aqui, começar com o ódio do bem, né, o Marcelo Carvalho, em caixa alta, né, então ele tá gritando, Dudu passa pano, já tá cobrando zagueiro, semana passada tava endeusando essa lepra do Sebadios. Marcelo Carvalho, dentre os zagueiros que a gente tinha nessa Tinha temporada, não, tem, né? tem, né? Tinha que eu falo assim, em relação à semana passada. Eu não mudo um ponto que eu falei. Eu disse sempre que a gente precisava sim de um zagueiro pela esquerda. Sim. Mas que Agora é nesse primeiro fácil momento o falar, né? titular era o Sebadios. Nesse primeiro momento o titular era o Sebadios e eu mantenho isso. O Voivoda construiu isso. O Brites jogou um jogo. Um jogo. Tem três, se você for pegar as estatísticas, ele tem três. Mas um ele jogou 5 minutos, o outro ele jogou 20 minutos. O Tite não foi titular por muito tempo. Então, era o Sebadios. E o Sebadios fazia bons jogos. Eu ia falar o quê? Marcelo, você queria o quê? Você queria que mesmo sem o Sebadios errar, eu falasse que ele é o quê? O que é que você queria? Porque eu Não, fico a galera indignado quer que a às gente vezes. dê piti aqui, arrancar os cabelos, chamar o cara de ruim, de lepra. Ah, a galera quer isso, mas De a gente ruim a não vai gente pode fazer até isso. chamar quando tiver que chamar. Mas eu nem acho o Sebadios horrível. Eu acho ele um zagueiro muito. Como é que eu posso dizer, cara? Imprudente. Ele é imprudente. Cabaço. Inclusive, o apelido dele ser Cabaços é bom demais, porque, meu amigo, juntaram o nome com. Mas ele tem boas virtudes. Ou vocês acham que o Voivoda tá apostando nele porque sim? Tá apostando nele porque não, porque o Voivoda tem um percentual do Sebadios? Falar após o acontecido é tranquilo. Falar após o acontecido é tranquilaço. O Wilson pergunta, Dudu, tu assistiu o Sebadios em 2022? Sim. O de A gente fala. 2023 estava bem melhor, né? Não, eu acho que tinha assim, ó, o Sebadios, ele mostrou as qualidades dele ano passado, esse ano. E ano passado, nos jogos importantes, ele mostrou as fragilidades dele. Sabe o que é que esse tipo de comentário me faz lembrar, Dudu? Por exemplo, chega um nome, né? Vou citar um exemplo assim aqui. Você viu o Benevenuto jogar no Botafogo? Né? É a mesma coisa, pô. Mesma coisa. Se fosse matemática, que tudo dá certo, né? Como um mais um é dois, era fácil demais, pô. A gente contratava o Cristiano Ronaldo, o Lewandowski, né? Cacilhas, né? Naquela época. Mas, pô, como que a gente vai adivinhar que um cara, um jogador, né? Vai ser ruim? Não dá, pô. A gente tem 1 milhão de exemplos que contradizem a mesma galera que reclama, pô. Agora, né, quando o Benevenuto veio pra cá, horrível, zagueiro não sei o quê, foi chutado do Botafogo, agora é ai preto pra todo lado, né?
Ninguém precisa ficar com queimação no elenco, não, pô. Não precisa disso, não. A palavra é só uma, velho. Apoio, sabe? Se for ruim, vamos falar que é ruim. Mas não é virtude de ninguém ficar apontando o dedo, né? Principalmente pra gente, pô. A gente tá aqui pra agradar ninguém, não. A gente tá aqui pra comentar e o que achar necessário. Solamente. Solamente. Travou? Não, tô favoritando aqui alguns comentários Ah, tá. pra gente seguir aqui passando pelo salve do chat, tá? Vamos lá, então, pô. A gente, só para complementar, né? Temos vários exemplos no próprio elenco que a galera hoje, meu amigo, se chutar o ovo de um, pega no queixo de uns e outros, né? Mas o momento é criticar o Ceballos. Ele foi ruim, ele foi indisciplinado, né? Assim, dar um carrinho Não é daquele nem dentro da área. disciplinado, não. Ele foi displicente, eu acho que é a palavra. Enfim. Agora é fácil atirar, mas se o cara faz uma partida perfeita, tava todo mundo vangloriando o cara, falando, é isso, é meu titular, blá, blá, blá. O próprio Benevenuto foi mal na partida e ninguém fala, né? É muito fácil pegar uma casa pronta e falar o que é que tá errado, né? O famoso engenheiro de obra pronta. Exatamente como o Cláudio Torquato tá falando aqui, ó. Torquato não, Torcato, desculpa. É muito fácil, pô. Agora, todo mundo endeusava o Pikachu, queria que voltasse logo, não sei o que, não sei o que. Agora todo mundo, pra que trouxe o Pikachu? Eu já vi comentário dessa forma. Pra que trouxe o Pikachu? E aí? É pra mandar quem tá jogando ruim embora ou não é? Que seletividade é essa? Vocês se decidam, pô. Eu tenho uma opinião, eu tenho a minha opinião. Sebajos é fraco, pô. O que é que eu posso fazer se o treinador coloca ele? Vou lá, vou sequestrar o Vojvoda, ó, você só sai daqui quando tirar o Sebajos como titular. E aí? E assim, eu vou contra o Amarelo. Não acho o Sebadios fraco ou fraquíssimo, não acho. Eu prefiro. Todo mundo aqui que acompanha a gente sabe que eu prefiro o Abraão. Todo mundo. O Mas o que queima? eu posso fazer? O Abraão. Eu prefiro o Abraão. Meteu um Abaraão, eu que diabo é isso? Ah, é porque deu uma travada. Eu acho o Sebadios um jogador, de novo, o apelido que deram pra ele de cabaço, ele é muito. Ele faz Ah, muitas coisas sem necessidade. Mas outra coisa enfim. que a gente sempre fala. O Abraão e o Sebastião têm a mesma idade. Por que, que É o esse o Abraão é ponto uma que eu ia lepra chegar. e o Sebastião é uma lepra e o Abraão é um futuro, sabe? Como disse cadê o chat isso aqui? Que o Abraão não. O Sebastião não é ruim, é imaturo. Cadê? Ah, perdi, velho. A galera tá comentando, eu acabei passando aqui. Enfim, foi mais ou menos isso. Não tem como colocar o chat na tela porque eu acabei Tá, perdendo. só cita que já tá valendo. Pronto. Então, é assim, pô. O cara é imaturo ainda, mas o Voivoda já tava pensando numa zaga pro jogo da Libertadores. Isso é fato. E o O Brits não Voivoda pode jogar. acredita muito no Sebadios, assim. Gente, desculpa. O Voivoda entende muito mais de futebol do que todo mundo aqui que tá. Sim, Do pô. que eu, do que MM, Todo mundo. muito do que no chat. Todo mundo, Aí pô. vocês Todo acham que o mundo. Voivoda enxerga nele um jogador ruim e mesmo assim insiste? Eu concordo com vocês que eu prefiro um jogador pronto. Inclusive, esse é o tema central da live de hoje. Sim. Tema central. A gente precisa de um zagueiro pronto. Acho um erro não trazer. Acho um erro não trazer. A gente tem os dois extremos na nossa zaga pela esquerda. A gente tem o Tite, que tecnicamente é muito bom. O Tite, tecnicamente, cara, é muito bom. Saída de bola e tal. Mas lento, muito lento. Idade Sim. pesando. Aí E tem o pesa, Sebadios, tá? que é jovem, muito veloz. E a idade é o contrário, né? A idade atrapalha ele pela maturidade. Ou pode ser também ruindade. Porque enquanto ele é jovem, eu vou encarar como falta de maturidade, porque alguns lances são muito banais. Não são lances que exigem meu Deus, não, pô. Uma São lances técnica banais absurda, né?
que ele acaba cometendo erros. Sim. Enquanto ele Talvez, tiver... ó, vamos trabalhar no talvez, porque a galera sempre trabalha no talvez. Então, mais do que justo a gente também trabalhar em certas ocasiões. Se o Bruno Pacheco desse um chutão naquela bola que ele perdeu, talvez o Sebastião não faria o pênalti, não sairia tão queimado da partida, pô. Se é pra trabalhar no talvez, vamos trabalhar no talvez nessa possibilidade também? Sabe? Não, deixa eu só fazer uma pergunta. Se fosse do outro lado, se fosse o Tinga e o Benevenuto, ia estar essa carga inteira em cima do Tinga? Do Benevenuto, perdão? Não ia. Claro, Exatamente. tudo é um saldo, né? O Benevenuto tem um saldo ainda positivo, mesmo que já tenha falhado em outros momentos, e o Sebade tem um saldo negativo para o torcedor. Tranquilo. Mas sempre é potencializado com ele. Sim, Sempre. Passa adiante, porque senão a gente não vai sim, avançar sim. nesse assunto.